ainda, mas para mim a saída do João Vitor também é positiva. Também é positiva. E vem o Carlos Cuesta, que é um jogador que também para mim é melhor do que o João Vitor. Isso tem que se comprovar em campo. Mas pior do que o João Vitor fazia, eu acho muito difícil que o Carlos Cuesta faça. Eu acho que é mais um upgrade de um jogador que já frequentou a seleção colombiana, que vira e mexe está na lista, que estava no Galatasaray e que tem 26 anos. É jovem e também é unânime entre diretoria e comissão técnica. Tá, então no setor defensivo, eu falei de duas trocas aqui que para mim elevaram o patamar. Elevaram o patamar. Na posição de volante, o reforço mais importante que o Vasco teve foi a volta do Barros, que também é um movimento interessante, de um jogador que entregou saúde, de um jogador que se dedica pelo Vasco, que ama o Vasco, que é ativo do clube e que o Vasco recupera ele depois da passagem pelo América Mineiro. Então é um jogador que para mim foi muito importante para dar saúde para o meio-campo do Vasco, que era desgastante, que era cansativo muitas vezes ver, e traz uma competição importante também. Thiago Mendes, aí eu já tinha detectado esse erro desde o momento que aconteceu a contratação dele. Eu falei, eu jamais daria 2 anos e meio de contrato para um jogador de 33 anos. Eu nem estou dizendo que ele errou, que ele já deu errado no Vasco. Ainda é muito pouco para a gente poder cravar isso. E eu espero que ele melhore. Eu espero que ele consiga fazer jus, pelo menos, a 1 ano e meio desse contrato de 2 anos e meio que ele tem. Até o momento, não se mostrou um acerto. Mas é um jogador que ainda pode, de alguma forma, ajudar. Dito isso, do meio para frente, aí eu acho que vieram os melhores reforços que o Vasco poderia ter, principalmente para dar opção para o Fernando Diniz, que é o Carlos Andrés Gomes, você dá uma opção nas duas pontas para ele, e também o Matheus França, que ainda vai encontrar o seu caminho, mas que são 2 jogadores que podem trazer condição do segundo tempo ter um nível melhor, não cair tanto de rendimento. E isso também conta com a boa vontade do Diniz de substituir um pouco antes. Ele precisa fazer isso. De forma geral, cara, é uma boa janela. O Vasco ele rejuvenesceu o seu elenco. Ele trouxe jogadores com mais saúde, mais jovens ou quase mais jovens e mais prontos, principalmente. Então, hoje, o que eu posso constatar disso tudo é que o Fernando Diniz não tem mais nada para reclamar desse elenco. Mais nada. Ainda acho que ele pode buscar mais um zagueiro. Acho que o Vasco pode buscar mais um zagueiro. Mas se com esse material humano o Fernando Diniz ficar brigando para não cair até o final do campeonato, vai ser frustrante. Eu acho que ele tem condições suficientes para conseguir fazer um campeonato brasileiro honesto. E quando digo isso, é ficar ali de 12º à 8ª colocação. É mais ou menos isso. Se livrar, já está ótimo, tá? Esse é o grande objetivo. Mas eu acho que o Vasco tem um elenco suficiente para ele conseguir fazer um campeonato mais decente. Pelo menos garantir uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Não tem mais desculpa. O Vasco paga em dia, o Vasco tem uma torcida que lota todos os jogos. Hoje ele tem material humano para trabalhar. É uma folha salarial cara. O Vasco não é um time pobrezinho, como muita gente gosta de pintar muitas vezes, por desconhecimento mesmo. O Vasco não é um time pobrezinho. O Vasco tem um goleiro que é mais bem pago do Brasil. O Vasco tem um centroavante que ganha quase 1 milhão. O Vasco tem um meio-campo que ganha mais de 1 milhão. O Vasco tem uma folha salarial de 16 milhões de reais. O Vasco não é pobrezinho. Não é. O time não é pobrezinho. O que esse time precisa é entregar o potencial que parece que ele tem dentro de campo. Então, hoje está na mão do Diniz. Está na mão do Diniz. A responsabilidade está com o Diniz e, obviamente, com esse grupo de jogadores que em vários momentos se mostrou frágil, se mostrou desatento, que protagonizou vários vexames, mas que hoje não falta nada para eles. O Coutinho, inclusive, elogia a logística do Vasco, elogia a diretoria, porque está sempre tentando fazer de tudo para que esses atletas se desgastem menos. As obras no CT aconteceram, hoje eles têm lá uma área molhada, eles estão tendo suporte suficiente. A torcida não cansa de apoiar, não cansa. Então a responsabilidade é do Diniz e também desse grupo de jogadores. Falar que o Vasco tem um elenco ruim hoje é mentira. Falar que o Vasco tem um elenco horroroso hoje para ficar brigando para não cair até o final é mentira também. Cabe a eles acordar, dar uma resposta para a torcida, porque o torcedor está cansado. Está cansado de tanta tristeza. Está cansado de tanta tragédia. Tá?
Então, hoje, eu acho que o Vasco tem um elenco mais equilibrado e suficiente para conseguir fazer pelo menos uma campanha honesta no Brasileirão. Não estou pedindo Libertadores. Estou pedindo apenas uma campanha honesta. Só isso. E na Copa do Brasil, cara, seja o que o futebol quiser. Repito, o Botafogo é melhor. O Botafogo hoje é o favorito. O Botafogo é, inclusive, o time que tem a responsabilidade para passar nesse confronto. Isso é óbvio. Mas há condições? Há condições de passar, tá? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui nos superchats, mas antes, logicamente, aquele recado que você já conhece da KTO. A KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. Se você é maior de 18 anos e joga com responsabilidade, faça sempre seu joguinho lá na KTO. Só clicar no link que aparece aqui ao lado ou que fica rolando aí também aqui na minha tela. Lá na KTO você tem Liga do Milhão, você tem ganho aumentado. Hoje, por exemplo, eu consegui ganhar uma farpelinha no ganho aumentado da vitória do Gigante. O Vasco abriu 3-1, ou seja, pagou antecipado. E tem várias ofertas para você lá em todos os mercados de todas as ligas do mundo, beleza? Tamo junto, KTO. E, claro, você tem também a GoCase. Momento propaganda aqui. A GoCase também é a grande parceira do canal do Pedrosa. Se tudo isso aqui acontece, tem a ver com a KTO e tem a ver com a GoCase. Se você gosta da minha live, então vai lá, aponta a sua câmera para o QR Code para você ter produtos oficiais da GoCase do Vascão personalizados como eu tenho, beleza? Tamo junto, é nóis! Agora, Agora eu vou para nosso momento superchat, porque ainda não saiu a coletiva do técnico Fernando Diniz. Fora de casa, geralmente eles sobem depois, e ainda não saiu a coletiva do técnico Fernando Diniz contra o Sport, tá? Vamos para o superchat. Se você quiser participar, a hora é agora. Deixe o seu like, que é muito importante. Se você não tiver um dinheirinho para participar com o superchat, eu já te agradeço desde já por você estar aqui, por você estar comentando no chat. E se você puder, é de graça, deixe o seu like e compartilhe com a galera. A gente está com 157.900 inscritos aqui no canal. Vou ficar muito feliz se você puder me ajudar a chegar a 160 mil inscritos. Tem o canal do Pedrosa no Instagram também, que está chegando a 130 mil. Tem o meu Instagram, que está chegando a 280. Tem lá no Twitter, que a gente passou de 230. Cara, muito obrigado, torcedor do Vasco, por todo o apoio que dá ao meu trabalho aí. Vamos ao superchat. Ó, Neivson Ferreira. Para ganhar temos que fazer 3 gols, porque 2 todo jogo toma. Ah, isso aí é uma coisa que eu falo há muito tempo, né? Isso aí não é de agora. O Vasco, cara, isso é muito louco. É muito louco. O Vasco não venceu nenhum jogo com o Diniz, a não ser por 3 gols de diferença. O Vasco, 3 gols no caso, por 3 gols ou mais, né? O Vasco fazendo 3 gols ou mais. Eu já trouxe esse dado aqui, essa estatística, e o Vasco só vence com o Diniz quando faz 3 gols ou mais. Não é sacanagem, tá? Não é sacanagem, é fato. Cara, sei que o Lemos não é melhor de todos, mas por que ele não tem chance? Alguma briga interna? Você também acha que o Diniz demora a mexer? Cara, o Lemos, ele não faz parte mais dos planos, isso tá muito claro, assim. Talvez por filosofia, por questões dos treinos. Eu acho que o Lemos serviria até mais do que o Lucas Oliveira, tá? Na minha humilde visão. Mas, de fato, foi uma decisão interna, uma decisão do Diniz. E por isso ele não tá levando o Lemos. Eu acho que ele demora a mexer. Eu acho que ele demora a mexer com frequência, tá? É isso. Salve, Pedrosa! Mais um jogo passando sufoco e jogando contra arbitragens. Mas pelo menos conseguimos ver momentos de vislumbre dessa equipe do Vasco. É o que eu falei, Pedro. Eu acho que hoje, cara, é mais importante do que qualquer coisa. Era conseguir os 3 pontos, levar para casa. E apesar da arbitragem,
apesar da falta de leitura de jogo do Diniz, o Vasco venceu. Isso também tem mérito do Diniz, também tem mérito desse grupo. Hoje eu vou comemorar, cara. Eu acho que tem muita gente puta com a leitura de jogo do Diniz, dá pra ficar puto, principalmente no pós-jogo rapidamente, assim. Se você, os primeiros 10 minutos ali pós-jogo que o Vasco vence, a gente passa um sufoco desnecessário e deixa a gente puto como torcedor. Mas na hora de analisar de forma centrada, como jornalista, como analista, cara, é vitória. Eu acho que tem que comemorar. É vitória diante de algumas dificuldades. Jogando fora de casa, mesmo sendo o pior time do campeonato, tem vendido suas derrotas um pouco mais difíceis, digamos assim, de forma mais difícil, depois que o Daniel Paulista chegou. E o Vasco teve que lutar contra a arbitragem hoje também. O jogo do Vasco poderia ter sido um pouco mais tranquilo do que hoje, não fosse a arbitragem horrorosa do Rafael Claus. Então eu vou olhar hoje o copo muito mais cheio do que vazio. Hoje eu tenho uma sensação feliz do Vasco ir para a data FIFA com vitória, com a cabeça um pouco mais tranquila e vendo perspectiva, como você falou. Momentos de vislumbre. Eu acho que a gente tem um pouco mais de perspectiva com o que aconteceu hoje e o que aconteceu na partida contra o Botafogo também. Ainda há muito a melhorar, mas o futebol é feito de perspectiva. Rodrigo Moreira, por que o Diniz demora tanto para mudar? Quase hoje ia para conta dele novamente. Sim, o Lucas Freitas salvou ele, inclusive. Teve uma hora que o Sport estava morto e não aproveitamos. Também, verdade. Por isso que eu falei. Eu acho que em algum momento a leitura de jogo dele tinha que ter passado por tirar o Verratti, por colocar um jogador mais de velocidade. Boa noite, Pedrosa. Acredito que já passou da hora dos clubes abrirem um processo judicial contra esses erros de arbitragem, prejudicando esportivamente e financeiramente os clubes. Qual a sua opinião? Cara, não vai mudar. Não vai mudar nada. Assim, é mais ou menos isso. Não vai mudar. A minha opinião é que a arbitragem do futebol brasileiro, enquanto não tiver a profissionalização e levar isso mais a sério, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa. Ainda bem que, pelo menos, o impedimento semiautomático está chegando aí. Valeu, Ramon. Pedrosa, às vezes eu acho que o Diniz não conhece o time que ele tem, ele vem mexendo muito mal ultimamente ou tá cavando uma saída para pagar a rescisão. Um abraço, irmão, sempre acompanho o seu trabalho. Não, cara, duvido. Negócio de cavar saída para rescisão, não me parece ser do caráter do Diniz isso. Mas que ele demora muito a mexer é fato, é um problema do trabalho dele. Caraca, tem hora que tem que ter noção. Pirata pode sim sair do jogo, não tivemos força para reagir. Fernando Diniz errou hoje. Quando estamos perdendo, temos que ter contra-golpe. Com certeza, Robson. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Verratti poderia ter saído hoje. Pelo menos ali nos 15 minutos finais, eu acho que poderia ter um jogador não só com mais poder de marcação sem bola, para poder fazer essa pressão na primeira linha contra o Sport, mas também ter a válvula de escape, um jogador que poderia ser letal. Eu não sei se o argumento do Diniz poderia passar, por exemplo, pela bola aérea defensiva, que o Verratti ajuda. E o Vasco é uma vergonha nesse quesito. A bola aérea defensiva do Vasco é uma água. Mas mesmo assim, eu entendo que matar o jogo é mais importante do que se defender. Eu já falei isso aqui. O Verratti não pode ser intocável. E hoje o Diniz tem peças para o Verratti não ser intocável. Renato Alves Gomes. Pedrosa, torcer pro Vasco é meu segundo casamento. Eu reclamo dos erros, mas no final eu não quero ter certeza. Só quero ter paz e ser feliz. Cara, erro em qualquer relação vai acontecer. O problema é que o Vasco erra com o torcedor muito mais do que o torcedor erra com o Vasco. Muito pelo contrário. Então, hoje, de verdade, eu me sinto com perspectiva de que esse time tem condições de continuar melhorando. É só isso. E vai nessa gangorra mesmo, cara. Quarta, domingo, contra a Juventude e Corinthians, 2 jogos horrorosos em que o Vasco jogou muito mal. Mas joga bem de forma equilibrada contra o Botafogo e consegue uma vitória que hoje era obrigação. Os 3 pontos para você se livrar dessa zona do rebaixamento. Agora, se a gente for olhar a tabela, e eu vou olhar aqui depois, falta menos do que antes. É isso. Falta menos do que antes para o Vasco alcançar os seus 44, 45 pontos. Will. Salve, Pedrosa. Primeiro eu quero agradecer, você é um ótimo jornalista. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço pela sua generosidade. Segundo, o que você achou das contratações do Sub-20, Pedrosa? Pô, Will, eu não tenho como avaliar esses jogadores, cara. Eu não conheço esses jogadores, mas eu gosto do mercado na base também.
Eu acho que o Vasco é um grande formador, o Vasco tem vários e vários talentos, mas mapear o mercado também é muito importante. E o Vasco tem alguns, não vou dizer sucessos, mas tem alguns nomes recentes que foram bem nesse sentido. O Marlon Gomes, o Ignaldo, o Lucas Zucarelli, que veio da base do Sport, entre outros jogadores. Se eu não me engano, o Elder também era de outro time. Eu não vou lembrar agora exatamente. Então, essa busca por jovens talentos, como o Vasco tem um poder financeiro melhor do que alguns times da América do Sul, eu acho interessante, cara. Eu acho legal. E o Rodrigo Dias, que é o diretor da base, ele faz muito esse movimento. Ele é muito bom diretor. Ele é um cara que é um dos grandes responsáveis pelo sucesso, mesmo com o clube fracassando nos últimos anos. A base do Vasco, ela continua gerando fruto e gerando jogadores ano após ano. É isso. Pedrosa, Luiz Fernando, por que o Diniz demora demais para mexer? Isso me deixa puto. Ele tem que parar com isso. Ah, deixa todos nós putos. Mas ele tem uma mania feia de achar que o time tá jogando bem. E aí não troca o time. E aí ele leva o cara até o limite. Mesmo o cara tá cansado e tal. É foda, cara. Falta leitura mesmo. Boa, careca. Eu estava lá na ilha hoje. Diniz errou demais nas substituições. Todo mundo percebeu. Raia não jogou nada. Cocão horrível. Puma e Piton levando bola nas costas o jogo todo. O pênalti não existiu. Klaus horrível. Luanderson Bruno. Cara, eu não achei o Puma e o Piton mal hoje, não. Pelo contrário, achei que eles fizeram bons jogos. O Cocão, pra mim, entrou nota 6. Eu acho que tinham outros jogadores na frente dele pra entrar. Mas o Diniz ama ele, gosta dele. E colocou ele no jogo. Não acho que ele foi mal. O Ryan hoje foi... deixou a desejar. Porque a gente sabe que ele pode jogar. Mas mesmo assim ele participa do primeiro gol. E o Diniz errou demais nas substituições pelo tempo. O tempo de substituir dele foi muito ruim, tá? E que bom que você estava na ilha, que você viu a vitória, que é o mais importante. Maicon Azevedo, na sua visão, Renan e Cuesta são confiáveis? Cara, é muito difícil eu falar isso. Assim, eu acho que são zagueiros que, repito, podem... São zagueiros que podem elevar o patamar do Vasco. O que não é muito difícil, mas que eles podem melhorar o setor do Vasco defensivo. Eu tenho certeza disso. O Puma é ruim marcando, gente. Esperar algo mais do Puma que não seja fechar a linha é esperar demais. Aí tem que conhecer e entender que esse é o jogador que o Vasco tem. Ele é horroroso marcando. O Piton também é fraco marcando. Mas ele fez um bom jogo hoje, na minha opinião. Sem a bola. Deixa eu ver se alguém mais mandou. Depois a gente, pelo visto, já saiu a coletiva. A gente assiste a coletiva e segue a vida. Bruno Lima, qual pode ser o impacto para o Vasco e a torcida se os rivais ganharem títulos e o Vasco fugir do rebaixamento? Abraços, fera. Pô, cara, sinceramente, nenhum. Nenhum. Impacto? É o impacto de mais um ano cansado. Vai ganhar alguma coisa esse ano? É muito difícil o Flamengo não ganhar. Se o Flamengo não ganhar uma das duas competições esse ano, é zebra. Pelo time que tem. O Botafogo, o Vasco tem a condição de eliminar na Copa do Brasil. E o Botafogo já está eliminado na Libertadores. Então, passar do Botafogo seria muito importante para a autoestima do Vascaíno também, que é eliminar um rival. O Fluminense tem grandes chances na Copa Sul-Americana. O Fluminense tem grandes chances. Agora, na Copa do Brasil, já perdeu o primeiro jogo para o Bahia, que tomou uma sacolada hoje do Mirassol. Ao mesmo tempo, o Fluminense tem condição de passar no Maracanã. Tem time para isso. Então, assim, cara, os rivais ganharem... sei lá. Os rivais ganharem... acho que não vai ser nada tão diferente do que já vem acontecendo. Infelizmente. Tamo junto, Bruno. Um abraço, irmão. Hoje tinha tudo para ser na paz, mas mesmo ganhando me irritou. Diniz errando feio na hora de mudar, quem mudar, Verratti morto no fim, França sem ritmo. Neto, tamo junto, Neto. Hoje irritou um pouquinho, mas depois que você esfria a cabeça, você percebe que foi bom. Apesar dos erros do Diniz. E que também tem mérito na vitória pelo trabalho dele. Paulinho, opção a Tietê e Jair como segundo volante. Cara, Paulinho tava com lombalgia, se eu não me engano. Tá se tratando e evoluindo. Eu não sou um cara que conto muito com o Paulinho, tá?
Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco, o Vasco que ganhou do Sport. Uma bela partida aí do Puma Rodrigues, muito elogiado pela torcida do Vasco. O Vasco aí que falta um dia para acabar a janela de transferências, procura ainda reforços no mercado da bola. Deixa sua opinião, deixa seu comentário o que você achou desse jogo contra o Sport. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!